Bom, depois da oração do Daniel, a gente vai para a nossa mensagem. A nossa mensagem de hoje, ela fala sobre segredinhos. Nossos segredinhos. Segredo pode ser uma coisa assim boa que está no coração da gente, a gente guarda e tal, mas na maior parte das vezes a gente guarda segredinhos quando a gente tem alguma tristeza, alguma coisa que a gente não quer contar para ninguém, só se fosse para um grande amigo. E para falar sobre segredinhos, eu vou dividir o quadro mais uma vez em duas partes, porque eu vou falar uma história da minha cabeça que eu inventei, uma história inventada, e depois vou contar uma história da Bíblia. E como eu sempre digo, a Bíblia é um livro interessante, primeiro porque é a palavra de Deus, né? Lógico, mas também porque ele conta a história de homens e mulheres que viveram situações muito parecidas com as nossas. E a gente fica sabendo como é que Deus agiu na vida de cada uma delas. E assim a gente também vai tocando a nossa vida e lembrando das coisas que aconteceram e dos ensinamentos bons que tem na Bíblia. E a nossa história inventada, a história que veio na minha cabeça, começa num lugar que eu sempre gosto de contar a história, que é uma floresta. Floresta tem animais, tem bichos, e eu gosto muito de bicho, então eu adoro contar histórias que se passam na floresta. E na floresta, entre todas as aves, tinha uma ave que se destacava. Os tucanos se destacavam e havia um grande orgulho entre eles. Sabe por quê? Porque esses animais, primeiro que eles são lindos, né? Não sei se vocês conhecem um tucano. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, um tucano de perto. Olha que lindo que ele é. Muito bonito. Ele tem um bico maravilhoso. Aliás, esse bico pode ser de várias cores. Ele, às vezes, tem tucano de bico preto e tal. Mas esses animais, eles gostam muito de comer fruta. Aí, por exemplo, está comendo mamão, né? Eles gostam de comer frutas grandes assim, mas também eles gostam de comer frutas menores. Mas acontece que eles não comem só fruta, eles são frugívoros, né? Quer dizer, eles gostam dessas coisas, né? Que eles comem essas frutas. Mas eles comem também sementes, né? E sementinha e fruta mais cortadinha. Mas eles gostam muito de outras coisas que forneçam proteína para eles, porque eles precisam de proteína na dieta. Então, eles comem fruta, mas de vez em quando eles precisam de proteína, eles procuram alguma coisa que tenha proteína, por exemplo, uma perereca, um ratinho, ovos de outros animais, pequenos insetos como aranhas. Eles comem esses pequenos insetos para poder ter proteína. Para isso eles precisam caçar. Aqui até vocês estão vendo também, olha, uma minhoquinha, um insetinho. Ele está acabando de comer essa aranha e vai comer essa minhoquinha aqui. Ou então vermes que eles encontram e eles caçam. E eles são, assim, muito orgulhosos porque eles conseguir essas maravilhas para comer. Então, eles precisam caçar. Eles têm o orgulho danado entre a tucanada, que é a habilidade de conseguir essas iguarias alimentares. Todos fazem isso, menos o tucano Tião. O tucano Tião era atrapalhado e ficava sem proteína na sua dieta. Ele morria de vergonha e tristeza, não contou nada para ninguém. Não ia em festa, não se relacionava, era um segredinho que ele tinha no coração. Ele sempre parecia ser muito chato, mas ele não era chato não. O que ele era triste e complexado, porque tudo que ele queria era ter um amigo de verdade para desabafar, para encontrar uma solução para o problema dele. Afinal de contas, ele não conseguia caçar e ele ficava sem a proteína dele da dieta. Ele acabava comendo só fruta e ele tinha que comer um vermezinho, né, de vez em quando. Fazia bem para ele, né, tadinho. E aí, por causa do segredinho do Tião, eu lembrei de uma história de um segredinho que tem na Bíblia. E essa história de segredo está escrita lá em 1 Samuel, de 1 até 2, no versículo 11. É o capítulo 1 inteirinho, até, lembra que esse tracinho quer dizer até, o capítulo 2, no versículo 11. É a história do momento onde essa pessoa chamada Ana faz uma oração e um voto.
a oração e o voto de Ana. 1 Samuel 1 até 2, versículo 11. E essa história começa com um casal que se gostava muito. Agora, acontece que lá nos tempos de Samuel, né, nos tempos da Bíblia mais antigos, esses povos, eles tinham hábitos diferentes da gente. E esse homem aqui, cujo nome era Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma mulher era Ana, que é essa daqui, que ele gostava muito, muito, muito. Mas Eucana e Ana não tinham filhos, porque Ana não conseguia ter filhos. E Eucana também era casado com outra moça. A outra moça chamava Penina. E Penina tinha muitos filhos. E Eucana sempre consolava Ana e dizia: Ana, não fica triste, você não tem filhos, mas eu te amo muito, gosto muito de você, não tem problema isso. Mas acontece que a famosíssima Penina tinha muitos filhos e ficava chateando a vida de Ana, fazendo, sabe o quê? Aquilo que de vez em quando a gente faz na escola, eu falo que não é para fazer, que está errado, e todo mundo fala, bullying. Ficava chateando Ana e dizendo para ela: você não tem filhos, eu tenho, você não pode ter filhos e tal. E isso era uma tristeza para a pobre da Ana. E Ana guardava esse segredinho de tristeza no coração dela. Era um segredinho. Tudo que ela queria era contar para alguém esse segredinho. Eucana já sabia desse segredinho, mas Eucana sempre consolava ela, mas ela não ficava satisfeita com o consolo de Eucana, do marido dela, tão carinhoso. Então, ela resolveu contar esse segredinho para quem mais escuta os nossos segredos e consegue ser grande amigo nosso. Essa história conta a tristeza de Ana, que era tão grande, que nem o esposo carinhoso dela, Eucana, conseguia alegrar. Esse segredo podia ter sido contado para qualquer pessoa, mas ela escolheu contar para Deus. Então, um dia, ela foi na igreja e começou a fazer uma oração. Só que ficou uma coisa muito esquisita, porque Ana começou a fazer a oração dela, mas ela estava tão triste, tão triste, tão triste. Era um segredo tão importante dentro do coração dela, que ela começou a orar sem fazer nenhum barulho. Ela orava e não fazia barulho nenhum. Então, ela ficava orando e falando assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto ter um filho, eu não tenho um filho e tal. Mas isso ela falava no coração. E sabe o que acontecia com a boca da Ana? Ficava assim, sabe quando a gente fala só no nosso pensamento e só a nossa boca mexe? Fica mexendo, mas ninguém ouve nada. Então, uma pessoa que está lá atrás, que vocês estão vendo, que era um sacerdote do templo, e o nome dele era Eli, o sacerdote Eli, ele ficou olhando aquilo, aquela mulher com aquela boca tremendo, falando alguma coisa, mas só para dentro do pensamento dela. Sabe o que o Eli falou? Falou assim: acho que aquela moça ali, ela está meio doida. Ela está falando, mas ninguém ouve nada, ela só fica mexendo a boca, ela está chorando. Acho que aquela moça ali, sabe o que aconteceu? Ela deve ter bebido uma bebida e ela está bêbada. E ele chegou perto dela e falou assim: olha, você não devia beber tanto. E ela olhou para ele e falou assim: não, meu senhor, é que eu estou muito triste, eu não posso ter nenhum filho e eu estou falando com meu Deus. Ele olhou para ela e falou assim: olha, você está pedindo com tanta sinceridade. Você pode voltar para casa que você vai ter o seu filho, eu tenho certeza disso. Deus vai ouvir sua oração. Então, para quem que Ana contou o segredinho dela? Contou o segredinho dela primeiro para Deus, com toda a sinceridade de coração, falando dentro do pensamento e só mexendo a boca, assim, com uma vontade de contar mesmo uma coisa que estava atormentando muito a vida dela. E depois de um tempo, a Ana, com muita fé... Aliás, vocês se lembram também da história da semana passada? Também se falou em fé, né? Se falou em fé. Ela, com muita fé,
acreditando naquilo que ela ainda não estava vendo, mas com fé em Deus e também confiando nas palavras do sacerdote Eli, ela teve um filhinho. E o filhinho dela, ela tinha feito uma promessa. Ela falou: meu Deus, quando eu tiver um filhinho, eu prometo que eu vou criar esse meu filhinho na igreja. Igual a vocês, crianças, que vocês são criados com os ensinamentos da igreja. Então, esse menininho tão bonitinho, ele foi apresentado ao sacerdote pela mãe dele, pela Ana. O nome dele era Samuel. É exatamente o nome do livro onde está essa história. O livro da Bíblia chama Samuel. E o Samuelzinho, ele pequenininho, foi apresentado ao sacerdote na igreja. E ele, vez por outra, ia na igreja. Ele acabou sendo criado dentro da igreja. E a mãe dele ficou muito feliz, todo mundo muito feliz. Então, para quem que Ana resolveu contar o segredinho dela? Para o próprio Deus. Agora, eu não queria assim terminar sem antes mostrar isso aqui para vocês. Esse versículo fala o seguinte: você, porém, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Essa palavra não está escrita no livro de Samuel. E essa palavra não foi dita diretamente para Ana, mas está escrito na Bíblia e serve para a gente ver que Ana estava certa. Ela foi orar lá no templo, mas ela não ficou orando alto para todo mundo ouvir. Ela, em secreto, orou a Deus. Então, para quem que a gente pode contar os nossos segredinhos? Para o nosso Deus. E o melhor lugar para a gente conversar com Deus é quando a gente está em silêncio, no nosso quarto, quietinho, e ali a gente fala os nossos maiores segredos para o nosso Deus. Eu não sei qual é o segredo, o seu segredo, nem o meu segredo, nem o segredo do amigo, mas Deus sabe tudo, e certamente se você contar aquilo que está te aborrecendo para o nosso Deus, você vai ver que você vai ter uma solução. Então, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Deus, que é o nosso Pai, ele pode ouvir nossas orações mais secretas. Mas acontece que a história de Ana foi ótima, foi muito legal. Mas vocês se lembram da história da minha cabeça que eu contei, do pobrezinho do tucano Tião? Aí eu contei essa história toda da Bíblia e fiquei pensando que eu não tinha terminado bem a história do Tião, não é verdade? Então, o que será que aconteceu com o Tião? Aconteceu uma coisa muito legal. E vocês vão saber agora o que foi. O Tião conheceu a Mirna. E aí fez uma super amizade com a Mirna e acabou contando para ela, né? E a Mirna acabou ensinando ao Tião como é que caçava. Ela contou para ele que para caçar não precisa nada não, precisa só coragem e algumas técnicas. Então ela ensinou algumas técnicas para o Tião e aí o Tião pôde voar e caçar e finalmente comer a sua excelente refeição de um vermezinho nojento, mas que dá muita proteína para os tucanos. Eu não como essa porcaria, mas os tucanos comem. Então, que bom que ele aprendeu a caçar. E assim a gente termina a nossa história, tá bom?